nós vamos começar então o THC1, que é o primeiro módulo do nosso treino de habilidades de compaixão. Esse treino faz parte do projeto Cuidar com Paixão, que toda vez que você está junto com a gente nesse projeto, você está contribuindo para que a gente consiga espalhar compaixão através desse projeto. E a pergunta é, o que é compaixão, né? Então, se a gente usou terapia focada na compaixão no mestrado para tratar estresse pós-traumático, provou eficácia, e agora a gente está fazendo o treino de habilidades de compaixão, a gente precisa deixar bem claro que conceito é esse, que palavra é essa, o que é compaixão e o que não é compaixão. Então, vamos lá. Essa imagem tenta passar um pouco disso, né? Do que é compaixão, que é cuidado, carinho, gentileza, generosidade, mas mais do que só isso, mais do que só empatia, é sofrer com. Então, vamos lá. A palavra latina compate significa exatamente isso, sofrer com. E como é que é quando eu me conecto com o sofrimento da outra pessoa e sofro com ela? Esse é exatamente o exercício da compaixão, é a forma como a gente entende compaixão nesse contexto clínico, nesse contexto de prevenção de desordens afetivas, emocionais. Vamos pensar que a compaixão, essa capacidade de sofrer com, é uma qualidade humana essencial que todos nós temos. Ela permite sentir, compreender e responder ao sofrimento. Então, não é passivo, né? Não é só sentir, tentar entender por que o outro está daquele jeito sofrendo, mas responder a esse sofrimento. Então, aqui a gente está falando de algo que é a ação da compaixão, tá? Pensando nisso e tirando esse trabalho do escopo de uma religião ou de algo mais dogmático, a gente vai falar de compaixão o tempo todo aqui, com uma habilidade humana que pode ser aprendida. E se ela pode ser aprendida, ela precisa ser treinada, né? Então, a boa notícia é se você nunca treinou, é só começar. Mas é importante você entender que não é uma mágica assim que estrala e de repente você vira compassivo, né? É um processo, é um caminho. E eu gosto de fazer algumas analogias, por exemplo, você não lembra quando você não sabia nem engatinhar, nem andar, nem correr, nem pular, e hoje você faz tudo isso. Então leva tempo para a gente aprender algumas habilidades. A habilidade da compaixão não é diferente disso. Por outro lado, tem alguns comportamentos que você faz todo dia, consistentemente. Então, em média, o brasileiro escova o dente 2 a 3 vezes por dia. Você aprendeu a fazer isso em algum momento, né? Você não nasceu sabendo escovar o dente, aliás, você não nasceu nem com dente, né? Então, é uma habilidade que você aprendeu e raramente você fica sem escovar os dentes, né? Pode estar frio, você pode já estar cochilando, você fala, ai meu Deus, eu não consigo dormir sem escovar o dente. Aí você levanta e vai lá e escova o dente. Que bom que você aprendesse, seria ótimo se você aprendesse a inserir a compaixão na sua vida dessa forma. Que o dia que você não fizer um exercício, que o dia que você não praticou, você fala, puxa vida, não consigo nem dormir direito porque eu não pratiquei a compaixão hoje. Então vamos lá. Definição da Sua Santidade, o Dalai Lama, quase todos os artigos citam essa definição, que talvez, no meu ponto de vista, é a mais completa. Compaixão é uma sensibilidade com o sofrimento de si e do outro, com um compromisso profundo para tentar aliviá-lo. Quer dizer, a frase toda em si ela é generosa, né? Ela é bondosa. Por quê? A compaixão é uma sensibilidade humana que eu posso sentir o meu sofrimento, eu do outro,
E o compromisso é profundo, é intenso, que eu vou tentar aliviar, né? Então, mais do que isso, é a ação para você tentar aliviar e para tentar prevenir dor e sofrimento. E o Dalai Lama também tem outra máxima que é: se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Mas se você quer ser feliz, pratique a compaixão. Então, é inseparável a sua felicidade e a felicidade do outro. E esse outro não é só o seu outro consanguíneo ou o seu outro que você escolheu. É o outro como o outro ser humano igual a você, tá? Acho que ninguém vai discordar dessa frase. O que o mundo mais precisa agora é de mais compaixão. E o que a gente pode fazer para diminuir crueldade e aumentar compaixão? E como é que a gente pensar que em cada um de nós tem essas duas coisas? Tem pensamentos muito cruéis e pensamentos compassivos. A questão é o quanto isso oscila e a questão em que época que as coisas são tão opostas e que parece que eu sou uma coisa ou outra. Então é melhor a gente pensar nisso como um pêndulo de um relógio, né? Que ele oscila, mas que a gente sabe exatamente qual é o lado que a gente vai querer estar. O mais interessante aqui é pensar na habilidade da compaixão como humana, mas também só nós temos as habilidades cognitivas avançadas, complexas, para prover o combustível para a crueldade. Então, tem um combustível humano que nos torna cruéis ou nos torna compassivos. Então, o mais interessante é pensar que a intenção deliberada de uma pessoa pode causar dor e sofrimento. Então, essa é a chave dessa questão. Como é que a gente vai trabalhar com essa intenção deliberada? Nós humanos somos capazes de reconhecer a experiência de sofrimento do outro e, portanto, a gente sabe como aliviar, mas também sabe como aumentar. A empatia é um construto, é um termo que se fala muito, tem N vídeos no YouTube falando disso, como se a empatia em si fosse suficiente. Então, a empatia, ela não é exatamente sempre para o bem, ela é neutra, porque ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Isso vai depender da sua motivação, da sua intenção. O pior torturador possível é aquele que é mais empático. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que você vai fazer, como você vai se comportar. E isso é empatia. Então, ele vai colocar a arma na cabeça do seu filho e não na sua. Porque ele vai ter certeza que assim você vai dar a senha, assim você vai dar o segredo do cofre. Tá bom? Então, é importante a gente pensar que só a empatia não basta, tá? E mais, a empatia é provavelmente também o que permite com que a gente planeje, com que a gente treine alguém para gostar de crueldade, alguém que fique de fato dependente de crueldade, tá? Isso vale para game online, isso vale na vida real também. Voltando no tempo, isso não é novidade, isso não é do mundo online ou do mundo dos games atual, mas os organizadores dos jogos romanos, eles despendiam muito tempo pensando em como eles poderiam manter o interesse daquela multidão toda. Então, quanto mais cruel, mais plateia, mais vibração. E, eventualmente, a gente esteja fazendo isso hoje também. Dentro das tradições contemplativas do budismo, o Jinpa ele é o tradutor oficial do Dalai Lama, mas também um grande acadêmico, estudou nas grandes instituições inglesas e também um grande produtor de conhecimento sobre meditação, budismo, compaixão.
Então, ele vai dizer um pouquinho diferente, né, da definição do Dalai Lama, que a compaixão é um fenômeno natural. Então, se é natural, é nosso, é humano, mas entender melhor como um estado mental. Então, é um estado mental que vai focar no outro ser e vai desejar que esse outro ser tenha alívio do sofrimento, tá? Então, ele é dirigido para o outro. Em 3 aspectos ele vai dividir para explicar didaticamente, né? Um aspecto afetivo emocional, em que eu tenho uma preocupação com o outro, mas de uma forma mais psicológica, mais afetiva. Também cognitiva, porque eu preciso ter a percepção do sofrimento do outro em termos mais cognitivos, né? Em termos de lógica, de causa e efeito. E motivacional, porque para eu agir compassivamente, sofrer com e tentar aliviar, eu preciso ter esse desejo, essa intenção, essa motivação de que o sofrimento do outro seja aliviado. Então, são esses 3 componentes. E dentro da linha de pesquisa, ele é um grande pesquisador, né? Atualmente, a gente coloca esses 3 elementos que, primeiro, eu preciso notar o sofrimento do outro, eu preciso perceber, eu preciso estar atento, né? Mais do que notar, empaticamente eu me coloco no lugar do outro e sinto a dor do outro. Então, essa é uma ressonância, e aí tem todos os estudos da neurobiologia, da neurociência, da compaixão, para explicar isso em termos de áreas cerebrais e marcadores de circuitarias. E terceiro, aqui fica muito claro que não é algo só meditativo, né? Então, é necessário que você tenha uma ação orientada para o outro. Então, você precisa agir para aliviar o sofrimento. Então, se fechar no seu mundo, na sua bolha, provavelmente é o caminho contrário do caminho da compaixão, né? E o que não é compaixão? Não é ter pena, não é ter dó de alguém, então não é piedade. Também não é sentir apego, estar apegado a uma situação, a uma pessoa, porque ela não é autocentrada, a compaixão não é autocentrada. E também não é só sentimento de empatia pela dor do outro. Eu me ponho no teu lugar, eu sei o que você está passando, mas não faço nada para ajudar, então não é compaixão. Não é simplesmente um pensamento, não adianta, nossa, eu sou compassiva, eu sou compassiva. A primeira pessoa que você encontra, você nem olha no olho, nem cumprimenta, não é compaixão. E não é só uma intenção, então você pode ter uma super boa intenção e não é compaixão. Então, pensando em cuidadores, pais e mães, todo mundo é bem intencionado, né? Só que só boa intenção não educa filho e não torna filho compassivo. Então, o que acaba acontecendo? A gente fica aprisionado em sequências sem fim de pensamentos inúteis, distorcidos e sem base na realidade. Tem pesquisa que vai dizer que 90% do que você pensa é inútil. No entanto, o que a gente é capaz? De trazer o estímulo de fora para dentro da nossa cabeça, tá? Como? Imaginando, antecipando. Então, a gente está sempre entre o que poderia ter acontecido e o que vai acontecer, né? Então, assim, ou eu estou ruminando o passado, ou eu estou catastrofizando o futuro. Então, as 2 imagens é isso, né? Então, não é só que o que a gente pensa muito, que o nosso cérebro é complexo, super, mega sofisticado. É que a gente preenche os pensamentos, na maioria das vezes, com pensamentos inúteis. E a gente não para muito para pensar, né, no sofrimento do outro, porque se a gente parasse, a gente teria a noção, a mínima noção do que é desigualdade, né, do que é o meu mundo comparado com o mundo de tantas outras pessoas. E eu não estou falando assim lá na África, não estou falando de lugares em guerra, na Síria, estou falando aqui na sua cara, na sua frente, mas que eventualmente a gente fecha os olhos para não ver, né? Então, pelo menos tomar consciência da desigualdade e tentar fazer alguma coisa para mudar isso é um caminho compassivo.
Quando o seu medo toca a dor de alguém, torna-se piedade. Mas quando o seu amor toca a dor de alguém, torna-se compaixão. Então, a gente está no mundo da piedade, né? Porque todo mundo tem medo, 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 protege, protege, protege. E aí tá faltando esse sentimento de amor, generosidade e compaixão para a gente tentar mudar alguma coisa para melhor. E como é que a gente faz para despertar o amor e a compaixão? Então, é um pouquinho a comparação, né, de escovar o dente. A gente não lembra quando a gente começou a fazer isso, mas a gente faz isso, né? Tem várias gerações que nunca tiveram uma cárie, tá certo? Então, porque escova o dente direitinho, usa fio dental. E vamos tentar fazer um pouco isso, né? Treinar a compaixão. Aqui, eu tô falando de treino de compaixão, eu tô falando de exercício, de prática, de atividade, sem usar demais a palavra meditação, porque meditação em si é algo muito específico. Infelizmente, meditação está sendo usada como sinônimo de mindfulness, está sendo usado como se fosse assim, clique. Então, meditação não cura nada, né? Então, meditação pode contribuir para um monte de coisa, mas não cura nada. Então, precisa ficar claro para que serve as coisas, né? Porque se você não entender por que se treina a compaixão, qual a função de treinar a compaixão, e se você não experimentar, você nunca vai fazer, né? Então, quem vai fazer alguma coisa no seu dia vai encaixar 1 minuto? Eu tô falando de 1 minuto, de 2, de 5, num dia de 24 horas, né? Então, vale tentar. As fontes do nosso amor e compaixão estão, às vezes, ocultas para nós e podemos não ter acesso fácil a elas. A maioria da história das pessoas é isso, né? Felizmente, no treinamento budista da mente da compaixão, há várias técnicas especiais que têm por objetivo evocar nosso amor oculto. Então, eu vou partir da premissa que compaixão é uma habilidade humana e se você é humano como eu, tá aí no seu kit, é só exercitar. Algumas ideias, tá? Amor e bondade, trazendo uma lembrança amorosa. Então, a ideia aqui é que você tenha 1 minuto, 2, para ler aqui, para tentar fazer isso, né? E depois a gente vai ter isso gravado, orientações assim guiadas, né? Mas é importante explicar, porque a gente é muito lógico, a gente é muito racional. Então, se eu explicar e você treinar e você ver que fez efeito, você vai repetir. Se você ler, treinar e não funcionou, provavelmente você não tente nem a segunda vez. Então, aqui tem várias opções para você. Alguma delas provavelmente vai ser útil para você. Quando acreditamos que não existe em nós amor suficiente, há um método para descobri-lo e invocá-lo. Recue a sua mente, entre em contato, recrie, visualize um amor que alguém lhe deu e que realmente tocou seu coração. Lembre-se de um instante particular da sua vida que você foi amado e sentiu esse amor vividamente. Verá então que, embora nem sempre você sinta que foi suficientemente amado, você de fato foi. Saber disso, ou trazer essa lembrança, fará com que de novo você se sinta digno desse amor e realmente amado. Como aquela pessoa o fez sentir nesse momento que você está relembrando agora. E trazer essa lembrança amorosa faz ativar em você esse amor e bondade e compaixão. Você trazendo essa sensação gostosa, você vai deixar que esse amor se torne cada vez maior, cada vez mais sem fronteiras e vai inundando e alimentando o seu coração. Outra forma, você se considerar igual aos outros. Como é que funciona?
Um meio poderoso de evocar a compaixão é pensar nos outros exatamente iguais a você. Afinal, todos os seres humanos são iguais, feitos de carne, ossos e sangue. E a pele, mesmo com cor diferente, é a mesma pele. E dentro tem carne, ossos e sangue, coração batendo. Todos nós queremos a felicidade e todos nós queremos evitar o sofrimento. Isso é humano. E mais do que isso, todos nós igualmente temos direito à felicidade, temos direito ao amor. Em outras palavras, é importante perceber nossa igualdade como seres humanos. Então, é difícil a gente falar de alguém que não tem nenhum grau de preconceito, até porque a gente constrói pré-conceitos para se prevenir, né, do mundo, das coisas do mundo. Mas tudo bem, na hora que você perceber que você foi preconceituoso, que você agiu de uma forma cruel, pede desculpa, é muito simples. Todo pedido de desculpa é uma bênção, é um bálsamo. Então, é isso. Se você percebeu que você tratou o outro diferente, e esse diferente geralmente tem a ver com inferior a você, tranquilo, vai lá e pede desculpa. Simples. 3. Pondo-se no lugar dos outros, né? Então, considerando-se igual e se colocando no lugar do outro. Quando alguém está sofrendo e você se sente perdido, sem saber como ajudar, coloque-se resolutamente no lugar dele. Isso geralmente acontece com as pessoas que a gente gosta, do nosso círculo de consanguinidade ou de laços afetivos, mas eventualmente você fica sabendo de algo que aconteceu com uma pessoa, né? E você fica desorganizado e não sabe como ajudar. Pôr-se no lugar do outro é um meio muito poderoso de livrar você do domínio da valorização do eu e do apego a si mesmo. E assim liberar a essência da sua compaixão. Eventualmente a gente fica até com raiva, né? Quando alguém conta uma notícia trágica, você fala, nossa, não devia ter me contado isso, porque olha agora como é que eu tô. Então, coloque-se no lugar daquele que está sofrendo, daquele que está doente, daquele que se matou, daquele que está morrendo, por exemplo. E aí você consegue ter a dimensão do que é sofrimento e você pode simplesmente dedicar 1 minuto do seu dia desejando que essa pessoa sofra menos, desejando que o seu amor chegue até ela, né? Outra forma muito simples e dá muito certo é usando um amigo. Então, como é que eu gero compaixão? Eu uso um amigo. Outro modo eficiente de gerar a compaixão por uma pessoa que está sofrendo é imaginar essa pessoa como sendo seu amigo querido, tá? Então, todo mundo tem algum amigo querido, uma pessoa que você gosta e que é querida. Ativar compaixão é a ideia da joia que realiza desejos, que tem um brilho curativo e que é como uma joia, como um diamante que brilha em todas as direções. Ela abençoa e cura todos os envolvidos. A pessoa que gera compaixão, no caso você gerando a compaixão para essa pessoa, a pessoa através da qual a compaixão é gerada e a pessoa para quem a compaixão é dirigida. Então, você está pensando numa pessoa que está sofrendo, você usa a ideia de um amigo, pensa naquela pessoa como se fosse o amigo, então você está beneficiando todo mundo. E quando for algo com você mesmo, isso está super certo. Você está mal, tentou falar com alguém no telefone, tentou pedir ajuda, não deu certo, e você percebe que você está desorganizado, põe você no lugar do seu amigo. Por quê? Porque a gente é muito mais generoso e gentil com o amigo do que a gente é com a gente mesma. A gente é muito autocrítico. Mas se você imaginar que o que você está passando fosse seu amigo, o que você diria para o seu melhor amigo? Então, geralmente, a gente tem palavras muito generosas para o melhor amigo e não tem para a gente. Então, usa você mesmo como seu melhor amigo, que super funciona, super dá certo. E aqui são ideias de como você pode meditar, em vez de meditar solto, meditar direcionando na compaixão, tá? Então, já tem vários trabalhos recentes,
recente que eu falo é 2, 3 anos, esse ano, 2020, então recente mesmo, os estudos sobre meditação compassiva, mindfulness compassivo, são bem recentes. A diferença é que se você medita com compaixão, o resultado desse trabalho, ele é pró-social, quer dizer, ele é para o outro. Então, não fica só você com você mesmo, né? Então, eu posso meditar, melhoro concentração, melhoro minha performance e continuo eu. A meditação compassiva deixa de ser eu e passa a ser o outro, os outros, tá? A cada dia, a vida nos oferece inúmeras oportunidades de abrirmos o coração e isso acontece se a gente souber aproveitar. Qualquer cena do cotidiano pode abrir os olhos do seu coração para o vasto sofrimento do mundo. Então, não se esquive, não fuja, não se esconda, né? Tome consciência do sofrimento de tanta gente. Todos os seres em toda parte sofrem. Nem só você, nem só eu, todo mundo. E deixe que seu coração chegue até essas pessoas que sofrem numa compaixão espontânea e generosa. Espalhe essa compaixão, treine essa compaixão, insista um pouquinho nesse treino. Saiba que todos os seres são iguais e sofrem de modo muito similar. E respeitar todos os que sofrem é saber que não se é nem separado, nem superior a eles. E como dirigir a sua compaixão? Então, você já está treinando, você já está percebendo que tem alguma coisa aí, né? Que começa a brilhar, que começa a estar ativa, viva, né? Você pode dirigir mentalmente a sua compaixão para que ela se torne ativa. Você pode desejar, pensar que tudo que você faz, todos os seus pensamentos, palavras e ações, traga benefícios a alguém, traga benefício a todos os seres, fazendo-os felizes. Então, se você é mais gentil, mais generoso, você percebe que você mudando isso vai mudando ao seu redor também. Distribua a sua compaixão para poder beneficiar todos aqueles que se aproximarem de você, ajudando-os a transformar o sofrimento e a vida. Deseje que toda a sua compaixão possa atingir todos os seres, desejando assim todas as suas ações positivas e práticas espirituais ao bem-estar deles, seu, dos seus amigos, dos seus não conhecidos e dos desconhecidos. É isso. Então, terminamos o primeiro módulo de treino de habilidades de compaixão e eu espero ter esclarecido assim, o conceito principal do que é compaixão e o que não é compaixão. E essa possibilidade de treinar as habilidades de compaixão, tá bom?